Boa noite, Márcia, boa noite, meus amigos do grupo A Luz de Francisco. Aqui é o Sérgio, conforme nós tínhamos combinado. Estamos aqui nos preparando para estar com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês devem ter reparado que eu consegui ser pontual. Acredito que a maioria de vocês, meus amigos, vocês estejam nos Estados Unidos, na Flórida, mas acredito que outros no Brasil ou em outros países também. A nossa ideia hoje, conforme nós combinamos com a Márcia, é de estarmos conversando sobre Francisco de Assis e Jesus. Antes de mais nada, nós gostaríamos de fazer uma breve oração, entendendo que nós estamos numa reunião espírita, né? E buscaríamos, através da prece, a comunhão de cada um de nós que estaremos presentes no estudo com a espiritualidade de uma forma bem positiva, conforme habitualmente nas reuniões de estudo doutrinário. Então, meus amigos, de forma bem simples, que todos vocês sejam muito bem-vindos e que nós, nos reunindo desse modo, possamos, a exemplo do que fizera Jesus e do que tantas vezes fizera Francisco, que nós elevemos os nossos corações, as nossas almas, a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos benfeitores da humanidade, os protetores de todos vocês, os espíritos familiares, os nossos anjos tutelares, para que a nossa reunião de hoje, independente dos conteúdos que vamos abordar, nós todos nos sintamos muito bem. E, além disso, que diante do cenário do que temos hoje na humanidade inteira, que esses minutos de oração e de estudo sejam úteis nas mãos do mundo maior, para que eles utilizem os elementos fluídicos que possamos oferecer humildemente a favor dos doentes em toda parte, relacionados ou não à pandemia que aí está, envolvendo encarnados e desencarnados. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja. Muito bem, antes de tudo, gostaria, claro, de dar as boas-vindas a vocês, que nós possamos nos lembrar durante esse período que temos destas duas figuras extraordinárias relacionadas com a nossa humanidade, relacionadas com o planeta Terra. Nós gostaríamos de lembrar, ao que se sabe, não é? Jesus é um espírito de uma natureza completamente diferente do que nós temos na situação comum habitual da Terra. Só para nós nos lembrarmos, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que há 4,5 bilhões de anos atrás, Deus outorga a Jesus a direção de todos os trabalhos
para a criação e para a evolução geral da humanidade. Portanto, 4,5 bilhões de anos era o período quando a Terra ainda estava se resfriando. Era como uma estrutura geofísica incandescente. Naquela altura, Jesus já era um espírito de natureza elevadíssima, chamado de espírito crístico, e só aos espíritos assim que Deus outorga a condução de todo o processo evolutivo de um orbe, de um mundo e de uma humanidade qualquer. 4,5 bilhões de anos é uma coisa inavaliável por nós, né? Enfim, é um subsídio de Emmanuel na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz. Outra ideia curiosa para nós é que tudo indica que o apóstolo João seja o mesmo espírito que Francisco de Assis. Então há uma ideia de que esse espírito é de tamanha grandeza que ele esteve em diversos momentos no planeta como que trabalhando de maneira própria para a evolução da nossa humanidade. Enfim, uma ideia para nós, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, meus amigos, mas existe um profeta que num determinado sonho à noite, ele vê a figura de um ancião e ele percebe que um determinado homem encontra com o ancião. E esse ancião seria Deus, nosso Pai. E o homem é Jesus. Este profeta do Antigo Testamento chama-se profeta Daniel. Profeta Daniel é um dos mais importantes profetas do judaísmo. Pois bem, a outra ideia complementar à primeira é a ideia de que o profeta Daniel, portanto, já com uma mediunidade profética extraordinária, é o mesmo espírito de João e de Francisco. Nesse episódio do profeta Daniel surge um aspecto interessante, porque Jesus foi como que chamado de diversas expressões diferentes. Uma delas é a expressão de o Filho do Homem. A expressão o Filho do Homem está nos Evangelhos 88 vezes. Jesus mesmo dizia que ele era o Filho do Homem. Então, na verdade, a profecia de Daniel é chamada assim, a profecia do Filho do Homem. Quando este profeta, que seria Francisco, numa visão extraordinária, percebe, mesmo que simbolicamente, o encontro de Deus com Jesus, dando a Jesus a incumbência definitiva, única, de ser o espírito de tamanha evolução responsável pela evolução do planeta Terra, do orbe terreno, da nossa humanidade e o sublime condutor do nosso progresso individual e coletivo. Então, se nós vamos pensar na relação entre Francisco de Assis e Jesus, na verdade, ela já começa muito tempo antes. Ela começa inúmeros séculos antes. Porque vocês todos conhecem o período, vamos dizer, da Idade Média,
onde Francisco esteve, na Úmbria, na Itália, perto de Assis, onde ele nascera. E nós nos lembramos que muito tempo antes, ele era um espírito tão preparado que ele começa a ajudar a humanidade ao que se sabe no encontro profético com aquela noção a respeito do Filho do Homem e a chamada profecia do Filho do Homem. Outra ideia para nós é a ideia de João. Não sei se vocês têm essa noção, mas João era chamado de o discípulo amado. De certa maneira, Jesus não se referiu a mais ninguém dessa forma. E uma outra curiosidade histórica, meus queridos amigos, é a ideia de que todos os 12 apóstolos desencarnaram ou morreram numa determinada situação aflitiva, variada entre um e outro, incluindo o enforcamento, incluindo o apedrejamento, incluindo a crucificação. De todos os apóstolos que estiveram como espíritos escolhidos ao longo daqueles 3 anos próximos a Jesus, o único que não desencarnou, vamos dizer, por um processo traumático, foi João. E nós, conhecendo um pouquinho das leis a partir do Espiritismo, nós sabemos que ninguém sofre uma desencarnação mais penosa, mais difícil, que não tenha uma razão histórica para isto, dentro da ideia da lei de Deus, da lei de amor, justiça e caridade. O que denota a grandeza, de novo, de João. E João, além de ser chamado o discípulo amado, talvez vocês lembrem da história, ele é exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Ele se torna um homem idoso e ele acreditava que a sua missão já teria terminado e ele simplesmente morreria na ilha como exilado. E como ele era desde o tempo do profeta Daniel, ele era um médium extraordinário, como poucos da história do mediunismo na Terra, o que acontece? Ele recebe a visita de Jesus junto de um soldado romano. Soldado esse que esteve durante o processo da crucificação de Jesus. E Jesus conversa com João e diz: João, a tua missão ainda não terminou, como ele, João, acreditava. E João não entende aquilo no primeiro momento, mas é um momento de um encontro extraordinário entre, de novo, os mesmos 2 espíritos, João e Jesus de Nazaré. Agora João na ilha de Patmos. E vocês sabem da história, o que acontece depois? João escreve aquilo que é conhecido como o Apocalipse. Vocês lembram um outro fato? A Boa Nova, os evangelhos, através dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram em lugares diferentes, momentos diferentes, inspirados por Jesus, os chamados evangelhos sinóticos ou evangelhos concordantes. O único evangelho que é diferente, chamado não sinótico ou não concordante, é exatamente o evangelho de João, porque ele tem diferenças muito nítidas entre os outros 3. De tal maneira que ele veio como um espírito de muita relevância colaborar
em todo o processo relacionado aos momentos mais importantes da história da humanidade, tanto do judaísmo lá nos tempos do profeta Daniel, depois na história do cristianismo, e ele então retorna na figura sublime de de Francisco de Assis. Então é importante que nós tenhamos esta ideia que o estudo da reencarnação nos permite fazer com a maior naturalidade. Gostaria de dizer que esse campo, no sentido doutrinário de quem foi quem, não é? A ideia das vidas sucessivas e a ideia de nós identificarmos um e outro em encarnações precedentes, é algo que nós temos que ter uma certa prudência. Mas nesse sentido que eu estou colocando, lembrando com vocês, é um sentido devidamente muito bem aceito, em termos desse entrelaçamento reencarnatório entre o profeta Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis. Se Francisco de Assis, depois que fora Francisco, se ele voltou numa determinada época ou não, nós podemos ter alguns ensaios a respeito, mas nós não temos a mesma certeza em relação a isso. Então, pelo menos por hoje, eu gostaria de deixar essa questão um pouquinho de lado. Eu gosto de brincar, meus amigos. Talvez tenhamos uma hora e pouquinho para fazermos o estudo de hoje, mas por mim eu iria até a meia-noite. A meia-noite daqui do Rio de Janeiro, ou a meia-noite até da de vocês, que é uma hora depois da minha. Não é verdade? Muito bem. Gostaria de lembrar uma outra expressão, vocês que apreciam tanto, não é? A figura de Francisco, não é? E essa relação com Jesus de Nazaré. Existe um filósofo português que esteve no Brasil e ele era um jesuíta e nos ajudou no processo de iluminação da nossa pátria, no processo colonizatório, e ele dizia basicamente algo assim: vesti Cristo e tereis Francisco, desvesti Francisco e tereis o Cristo. De tal maneira que essa é uma ideia que dá para nós uma noção de um vínculo extraordinário entre, não agora os espíritos dos dois, mas as suas mensagens, as suas experiências de vida na Terra. Em relação a Jesus, ele só esteve uma vez entre nós, mas Francisco de Assis já tinha estado antes. Mas a ideia de que, analisando as coisas extraordinárias destas três personalidades, todas muito bem vividas a favor da humanidade terrestre, nós vamos ver o quanto Francisco de Assis, de certa maneira, então, tem um profundo vínculo com aquele que é o guia e o modelo da nossa humanidade. Não é? É algo inquestionável para a cristandade como um todo. E se vocês que são espíritas se recordarem o Livro dos Espíritos, agora no 18 de abril, daqui a pouco, nós vamos estar relembrando a primeira edição. Mas na pergunta 625, nós vamos ver a ideia de Kardec perguntando qual é o espírito que serve como referência de evolução espiritual para a humanidade terrestre. E a resposta é taxativa, é uma palavra só, e a espiritualidade, toda ela reunida, mas um deles responde por todos os espíritos benfeitores naquela empreitada,
e a palavra é Jesus. E depois, então, Allan Kardec vai distender algumas questões em relação a isso. Aliás, vale a pena a releitura de nossa parte em relação a isso. Outro vínculo extraordinário é de Francisco de Assis com Clara. E aí nós temos, na verdade, dois espíritos profundamente ligados no sentido de condições morais, condições espirituais. Eles formaram como que uma dupla extraordinária, altamente benéfica, porque luminosa para a nossa condição de aprendizes das leis de Deus, de aprendizes sobre o amor, sobre a humildade, sobre a simplicidade. Eles, espíritos superiores, se reencontraram de forma missionária naquela altura. E há uma ideia de um pensador que diz mais ou menos assim: sem Clara, o franciscanismo seria uma planta sem flor e uma partitura sem melodia, o que dá para nós a ideia de complementaridade em relação a esses dois espíritos. É claro que o trabalho de Francisco ele ficou muito mais conhecido da história do cristianismo, não é verdade? Mas Clara teve um papel fundamental. Nesse momento eu me recordo de coisas assim muito interessantes ligadas aos grandes benfeitores da humanidade, e uma delas é a ideia do princípio da solidariedade entre os mundos, entre as humanidades. Todos vocês ouviram falar de Capela. Todos vocês tiveram uma ideia de que milhões de capelinos foram como que degradados numa ideia de transmigração e vieram a viver na Terra, não é? Não podiam continuar em Capela. Muitos deles, como no próprio livro, aquele que eu havia citado, A Caminho da Luz, Emmanuel refere que uma boa parte deles, eles renasceram na Terra por uma ou duas reencarnações e puderam, como que depois, voltar para a Capela, seguindo com o restante que lá permanecera. Mas nós nos lembramos que espíritos sublimes vieram de Sírios. Sírios era, e é, claro, um mundo muito mais adiantado do que Capela. E o processo de transmigração inclui um grande número de orbes e humanidades daqueles que vivem em certos cenários da vida universal, mas não em todos. Um dia a gente podia estudar isso. Mas os que não podiam continuar em Sírios foram para Capela, expulsos de Sírios. Passaram-se dezenas de milhares de anos, muitos permaneceram em Capela, mas outros tiveram que vir para cá. Então há uma espécie de uma triangulação entre Sírios, Capela e a Terra. Só que muitos dos espíritos que fizeram parte da história da humanidade não são capelinos, não vieram nos ajudar a convite de Jesus, como alguns o fizeram. Mas há espíritos que vieram diretamente de Sírios. E tudo indica que João e Clara sejam de Sírios, como Maria de Nazaré e seu esposo José, como Ana e Simeão, como possivelmente João, o precursor, o Batista, que também era um espírito de uma grandeza incalculável para os nossos referenciais comuns humanos na Terra. Tanto é que vocês lembram, quando numa determinada altura, num encontro entre
Jesus e os apóstolos, eles perguntavam a respeito de João Batista. E Jesus diz algo sobre João Batista que ele não disse nem sobre Pedro, nem sobre a sua própria mãe. E ele disse a frase: de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, ele foi o maior de todos. E isso está nos textos evangélicos, o que dá uma ideia da grandeza desse Espírito. Então, aqueles mais importantes, que eram, vamos dizer assim, moralmente, espiritualmente infalíveis para fazerem parte da estada e do projeto da vinda de Jesus, estando conosco por alguns anos a nossa humanidade, são aqueles egressos lá de longe de Sírios, que é uma estrela azul lindíssima, a estrela mais brilhante dos céus. Não que sejam vindos de Sírios como estrela, mas vindo de planeta orbitando em torno de Alfa ou Beta de Sírios. Sírios é uma estrela dupla, astronomicamente falando. Muito bem, então nós gostaríamos também de lembrar que o estudo, meus amigos, sobre a figura extraordinária de Francisco é um estudo que nós poderíamos fazer baseado em diversas fontes bibliográficas. Existem fontes católicas, existem fontes espiritualistas. Querem ver uma outra curiosidade? Vocês já ouviram falar de Pietro Baldi. Os estudiosos de Ubaldi têm na grande síntese uma obra extraordinária, de uma leitura difícil, mas é uma leitura que eu recomendaria aos amigos. E nesse livro nós temos aspectos da evolução da humanidade, da evolução do universo, que nós não vamos encontrar em outro livro qualquer. Mas Pietro Baldi também escreveu diversos outros livros. E dentre alguns dos seus títulos, em 4 deles, de uma dúzia, nós vamos encontrar Pietro Baldi, que por curiosidade, como o filósofo, o pensador, aquele que era, vamos dizer assim, muito próximo da doutrina espírita, e que conheceu Francisco Cândido Xavier, estiveram juntos, ele também nasceu na Úmbria, que é a terra de Francisco. Então ele tem uma profunda ligação afetiva, intelectual, filosófica com Francisco de Assis. E uma curiosidade é que ele, em 4 dos seus livros, são livros lindos, ele fala, ele estuda, ele se refere a Francisco de Assis. E uma curiosidade para nós deixarmos entre parênteses é a ideia de que tudo indica que Pietro Baldi, isso também eu digo, ou eu lembro, mesmo que seja meramente uma possibilidade, para que vocês tenham uma motivação para o estudo das suas obras, é a ideia de que Pietro Baldi e Pedro Apóstolo sejam o mesmo Espírito. O que traria, vamos dizer, uma espécie de um peso do ponto de vista doutrinário muito grande para o trabalho de Pietro Baldi. Dentro do possível, fica, como se brinca no Brasil, fica a dica que vocês possam conhecer, se já não conhecem, alguns dos seus livros. Mas nós gostaríamos de lembrar que muitos desses livros tratam, vamos dizer, de aspectos notáveis a respeito de Francisco. E a ideia de que existem outros livros interessantes, e um deles é o livro de Miramês, que é um livro mediúnico, que também nós recomendamos. E esse livro de Miramês, ele se chama Francisco de Assis. Dentre outros livros lindos desse mesmo médium e espírito, nós temos esse livro que foi feito tão somente
para um estudo aprofundado numa visão de um espírito desencarnado em relação à figura de Francisco de Assis. Nós gostaríamos de lembrar, se nós estávamos recordando a respeito de João, se nós vamos analisar a personalidade de João, vejam que coisa curiosa. No livro de Miramês nós vamos encontrar a referência que diz assim: antes de compreender seu apostolado junto de nosso Senhor Jesus Cristo, agora se referindo a João evangelista, o chamado discípulo amado. João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias. Tanto é que em Marcos, que é um dos evangelistas, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar que Tiago, filho de Zebedeu, e João era irmão deste Tiago, porque existe o Tiago maior e o Tiago menor. Tiago, os dois sobrepuseram o nome de Boanerges. E aí Boanerges significa filhos do trovão. A ideia de que os dois, mas João inclusive, portanto, tinha uma condição de uma energia, de um vigor espiritual extraordinário. E isso já ficou conhecido propriamente naquela altura. De tal maneira que há no Evangelho de Lucas algo do tipo: Tiago e João comentando com Jesus: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? E isso era uma questão entre os apóstolos e pessoas que não eram cristãos, eu diria, ainda. E Jesus, com a sua bondade, com o seu caráter de mestre, né, ele repreende a Tiago e a João, que seria Francisco. Não sabeis de que espírito sois, porque eles estavam encarnados. Então eles ainda tinham certas dificuldades ocasionadas pela vestimenta corpórea, pela vestimenta física, pela relação entre o cérebro do perispírito e a mente espiritual e a caixa craniana e o cérebro biológico. E aí Jesus diz: pois o Filho do Homem, lembra da expressão? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. De tal maneira que era para dar uma ideia da impetuosidade desses dois irmãos, o Tiago e o João Boanerges, filhos do trovão. Numa outra altura, no Evangelho de Marcos, disse-lhe João: mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome. Essa é uma passagem linda. E o impedimos, porque não nos seguia. E aí é como se eles se sentissem numa autoridade, numa firmeza, né? E Jesus disse: não o impeçais, pois quem não é contra nós é por nós, repreendendo João no sentido de que eles não devessem fazer como estavam fazendo. Seguindo adiante, nós gostaríamos de lembrar a relação de João com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. De tal maneira que vocês lembram que na altura do Calvário, quando Jesus agonizava, vamos dizer assim, na cruz, os dois, Maria, sua mãe, e João, estavam, vamos dizer assim, abraçados, tristes, angustiados, ao verem, ao constatarem o madeiro infamante, o sofrimento daquele espírito de grandeza extraordinária que eles tiveram naqueles 3 anos, pelo menos João, de conhecê-lo bem. Mulher, disse Jesus, eis o teu filho. A seguir diz ao apóstolo, eis a tua mãe.
desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa, para que tenhamos inclusive a ideia de que na essência, tanto Maria de Nazaré, como eu tinha comentado, como o próprio João, como João, o outro, o precursor, o Batista, José, alguns espíritos notáveis vieram de sírios e se conheciam de outras etapas evolutivas dessa condição estelar ligada a sírios. Nós gostaríamos de lembrar que João, ele escreve um dos evangelhos, ele escreve 3 epístolas ou cartas e, como eu tinha comentado no início, na ilha de Patmos, ele então escreve o Apocalipse, que é algo que se estuda detidamente hoje em relação, vamos dizer, à nossa como que realidade. Eu gostaria de lembrar uma outra questão. Vocês lembram de Calderaro? Qual é o livro onde o personagem Calderaro está mais nitidamente? É no livro No Mundo Maior. E no livro este, como eu fiz questão de lembrar quando eu passava em revista alguns apontamentos a respeito de Francisco, Calderaro refere no livro sobre Francisco dizendo: Francisco é o zênite da evolução terrestre. Quando Calderaro diz assim, o que é o zênite? Em astronomia, nós temos o zênite e o nadir. Então, existem corpos celestes que estão nas regiões mais elevadas de um determinado céu, de uma noite estrelada, num dia qualquer, em qualquer lugar do mundo. Quando nós olhamos para o alto, nós vamos encontrar o zênite. E quando olhamos para baixo, nós vamos encontrar o nadir. São os corpos estelares que estão mais para baixo. Numa curva que descreva uma evolução natural de um processo qualquer, matematicamente, o zênite da curva é o ponto mais alto, o nadir é o ponto mais baixo. E a ideia qual é? Ele, Calderaro, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz para nós a ideia de que Francisco de Assis é o zênite da evolução terrestre, sugerindo para nós, no mínimo, vamos dizer, afora, claro, a figura sublime de Jesus, ele é o grande exemplo em relação ao que nós podemos pensar, imaginar em relação à evolução espiritual. Pelo menos é mais uma bela de uma referência, vamos dizer assim, a respeito deste amigo querido. Então, nós gostaríamos de lembrar que na história de Francisco de Assis, nós podemos examinar, quando vamos lendo determinados títulos que falam a respeito da vida de Francisco, eu posso depois colocar para vocês no grupo A Luz de Francisco todos esses itens, né? É a ideia de que há como que 3 fases diferentes da vida de Francisco quando Francisco de Assis. Uma delas é a chamada fase ou período de desconstrução. A ideia de que ele era uma pessoa, um espírito superior, mas que viveu uma condição de um ser humano. Ele tinha muitas questões pessoais e durante uma determinada etapa ele viveu como um homem comum viveria. E nós chamamos de fase de desconstrução porque este homem comum, ele precisaria ser desconstruído para o processo de chegada a novos patamares
na mesma encarnação, para que ele pudesse cumprir de fato a missão como tão bem ele cumpriu. Então ele tinha desilusões, ele viveu conflitos, ele tinha muitas dúvidas. Por quê? A alma dele não tinha nada disso, mas quando encarnada pelas limitações próprias, como todo mundo pode ter, guardadas, claro, as devidas proporções, dificuldades quando mergulhamos na carne, quando reingressamos numa nova reencarnação. Então, ele viveu questões na sua juventude e ele precisou desconstruir isso. A etapa seguinte é a etapa da reconstrução. Essa etapa reconstrutiva, ela se refere à descoberta de si mesmo. A ideia da sua vocação, do seu propósito e do caminho que ele precisaria seguir para que ele pudesse desempenhar de maneira adequada, própria, como um espírito superior, a sua missão. Vale lembrar, quando nós fomos escolhendo o título desse estudo e nós colocamos Francisco de Assis e Jesus, a lembrança outra qual é? Em diversos momentos, reparem, tanto tempo depois que Jesus esteve como que presencialmente entre nós, há 2000 anos, séculos depois, Francisco de Assis nascera na região da Úmbria, na Itália. E durante a sua vida, Jesus esteve com ele de um modo ou de outro. Em determinados momentos, a mediunidade de Francisco de Assis era algo tão notável que é, vamos dizer, um estudo que nós podíamos fazer num outro momento. Francisco de Assis, médium. Lembrando, como já havíamos lembrado, a mediunidade de um profeta como Daniel, a mediunidade extraordinária de João Evangelista, e agora, com todo o seu cabedal evolutivo, ele vem como Francisco, e ele tem a condição, primeiro a condição mediúnica, mas também a condição de evolução espiritual, para escutar Jesus, para dialogar com Jesus, quando, por exemplo, Jesus, numa determinada altura, ele diz, a minha igreja está em ruínas, constrói, reconstrói a minha igreja. E ele, no primeiro momento, pensava que era uma reconstrução de uma porciúncula, de uma pequena igreja que estava desmoronando. Ele achava, num primeiro momento, que a sua missão, não é? Porque ele escutava uma voz superior que era a de Jesus, no sentido da questão física, mas logo depois ele entende, por todo o vínculo que ele teve com o Papa, com o catolicismo da época, as dificuldades daquele período, ele então acaba por desempenhar toda uma outra atividade para o soerguimento, não é? Eu não sei se vocês leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vejam que coisa linda e coincidente. Nós vamos encontrar Humberto de Campos se referindo a uma visita de Jesus à Terra, no período do último quartel, como se diz, do século XIV, 1375. E naquela altura, quando Jesus vem, Humberto de Campos se refere assim, Jesus veio para avaliar a mensagem que ele deixou. Jesus, vamos dizer, na humanidade. Mas a referência de Humberto de Campos
não é no sentido de Jesus visitando as igrejas que prosperaram desde o cristianismo primitivo, especialmente quando a igreja, vamos dizer, se uniu ao Estado com Constantino Magno como imperador. E aí nós vamos encontrar a igreja se ligando exatamente às cruzadas e a questões altamente destrutivas e que nada tinham a ver com os ensinamentos do Messias prometido, do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E aí então ele encontra a figura de Eliú ou Iléu, dependendo do idioma, mas é o mesmo espírito. É o espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra. É um espírito extraordinário. E aí os dois se encontram e Jesus mostra a sua tristeza, a sua decepção com tudo que os homens fizeram do pensamento vinculado à sua vinda. E aí que acontece nesse encontro uma ideia de Eliú ou Iléu, sugerindo que os ensinamentos do Cristo fossem transplantados, vamos dizer, da Europa, do Oriente, para uma terra nova, as terras úberes da América. E aí, nesse encontro memorável, Jesus diz, depois que eles haviam se entendido a respeito da melhor providência a benefício da humanidade, ele diz: Eliú, então, vais te corporificar na terra. Ou seja, daquele encontro memorável, ao final, Jesus dá a Eliú uma nova missão. E, mais adiante, muito tempo depois, Eliú reencarna na família real portuguesa e ele vem a ser o infante Henrique de Sagres. Como Henrique de Sagres, na Ponta de Sagres, no Algarve, em Portugal, ele cria a escola de navegação, e essa escola de navegação, a mais importante escola de navegação que a história da humanidade já viu. Tanto é que os descobrimentos aconteceram a partir destes navegadores que reencarnaram nessa época em Portugal e viveram momentos prodigiosos, e o Brasil é descoberto, como vocês sabem, numa ideia de que um dia essa árvore seria transplantada para o Brasil. Aliás, esse é um outro tema. Se vocês quiserem, no futuro, nós poderíamos ver uma dedicação a esse livro, que é um livro extraordinário. E reparem, esta época era uma época medieval que é justo a época quando, um pouco antes, claro, Francisco de Assis nasce, vive a sua experiência nova, não é? Retomando toda aquela dedicação monumental ao nosso progresso, à nossa realidade. Gostaria de lembrar que, então, tem a fase da desconstrução, onde havia desilusão, conflitos e dúvidas, a fase da reconstrução, descoberta de si, vocação, propósito e caminho. E a mais importante, que é aquela que é a culminância da sua missão extraordinária, é a fase de realização, a vivência plena do Evangelho a níveis que nós não tínhamos conhecido, a não ser propriamente antes com Jesus de Nazaré. Esse primeiro período, que é o período da desconstrução, ele começa em 1202, portanto, um pouco antes daquele encontro de Jesus com Eliú ou Iléu. E reparem, Francisco de Assis, eu não sei se vocês lembram isso, né? Mas ele se alista na guerra, a guerra que havia entre Assis, a sua cidade, e Perúdia,
que é uma cidade também da Úmbria, na Itália. E ele, naquela altura, é feito prisioneiro. O que acontece? Ele é libertado depois, ele é solto, retorna para Assis. Em 1203 e 1204, ele sofre uma doença. Essa doença há de ter uma importância no despertamento dele logo a seguir. Vive uma convalescência. Reparem, vejam aquela ideia que nós nos referimos antes de João como que filho do trovão. Lembram disso? Tanto é que ele se alista em 1202, em 1205 há uma nova guerra, ele se alista de novo. Só que ao se projetar para viver um novo conflito, ele escuta Jesus. E Jesus diz para ele algo do tipo: você não tem nada a ver com isso. Ele escuta Jesus, que estava, portanto, 1200 anos depois do que ele era como o seu período natalício, ele escuta Jesus e retorna a Assis. Numa determinada altura, Jesus diz a ele: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E aí então ele se afasta de qualquer nova perspectiva de viver um conflito histórico qualquer. E é lindo, porque ele era um espírito tão preparado que ao escutar Jesus dizendo isso para ele, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E aí então ele se coloca de um determinado modo perante a sua perspectiva missionária. Num determinado momento, ainda no período da desconstrução, ele vai a uma festa de jovens, né? E ele era tido como o rei da juventude. E aí, nessa altura, já tocado pelas intuições e inspirações do alto, ele disse que ali na festa, que aquilo não era a realidade dele, que ele se casaria com a senhora pobreza. E aí ele diz que ele noiva com a senhora pobreza. Pois bem, o que acontece? No final do período de desconstrução, é quando ele oscula, é quando ele beija o leproso. E aí é um período de transição entre uma etapa e outra. E aí nós nos lembramos de Mateus quando há a ideia: tudo o que fizerdes ao menor de meus irmãos, é a mim que o fazeis. Então, a partir desse período para a reconstrução, Jesus vai estando cada vez mais presente na vida de Francisco de Assis. Muito bem, nós temos uma outra reflexão que está num determinado título: o que antes me parecia amargo, se me converteu em doçura. A partir desse momento, pude afastar-me, disse Francisco, do mundo e entregar-me a Deus. Há uma frase que eu também gosto muito, que tem muito vínculo com os ideais franciscanos, e essa autora que comenta desse modo, ela é autora de uma das mais bonitas biografias de Francisco, que é a Maria Stico. E ela diz: é preciso amar tudo aquilo que seus olhos pousarem. Vejam isso. A ideia de que em quem, em qualquer momento da caminhada, durante um período reencarnatório de uma pessoa qualquer, a quem quer que seja que os nossos olhos encontrarem, mas aqui não é apenas a questão propriamente de pessoas. Isso tem a ver com a natureza de uma maneira muito ampla, com os animais de maior porte, com os mamíferos,
mas com todos os outros das demais espécies, em relação às pedras, aos vegetais, à água. Existem momentos lindos da trajetória de Francisco, né, estabelecendo aspectos extraordinários em relação a todas as questões da natureza planetária terrena. E, aliás, esse pode ser também uma recordação de um estudo para uma próxima ocasião. Então, vale a pena nós nos lembrarmos da frase: é preciso amar tudo aquilo que seus olhos ou teus olhos pousarem, ou seja, encontrarem. O segundo período é o período da reconstrução. Vejam que lindo isso da história de Francisco. Escuta Jesus diante do crucifixo de uma igreja que está lá até hoje. Eu estive em Assis 3 ou 4 vezes nessa encarnação. E aí há uma igreja, existem várias, mas há uma igreja que é a igreja de São Damião. E diante de um crucifixo, não é aquele crucifixo que se coloca, não é? Quem é do catolicismo, não é? No pescoço, é um crucifixo grande, próprio, vamos dizer, do altar de São Damião, está lá até hoje. E aí então, diante desse crucifixo, Francisco de Assis escuta Jesus. E aí ele se coloca de joelhos. Ó glorioso Deus Altíssimo, isso é Francisco, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Dai-me, Senhor, disse ele, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa fazer a sua vontade. Amém. Então, esse encontro diante do crucifixo, portanto, da figura física de Jesus num altar, né? No cenário que relembra a cruz de 2000 anos atrás, ele escuta Jesus e, ao escutar o Cristo, ele eleva o seu pensamento e diz aquela espécie de uma frase extraordinária que, na essência, é uma oração humilde, em que ele se coloca subserviente, ele se coloca diante da grandeza que ele percebe do grande todo, da própria figura sublime de Jesus. E ele então se ajoelha, profere aquelas palavras e ele então vai como que a partir dali viver a experiência da reconstrução. E é nessa altura que ele ouve a tal frase: Francisco, reconstrói a minha igreja porque ela está em ruínas. E ele, como eu tinha lembrado, achava que era a reconstrução física. Mas Jesus, que tinha a visão do todo, ele então vai como que entender mais adiante as palavras de Jesus que ele escutava, e ele compreende a gravidade do estado da igreja. Então reparem na história do catolicismo, na história da igreja, não é? Que é algo que perdeu completamente o contato com a essência do cristianismo primitivo, que só durou até mais ou menos 390 da era cristã, que é justo quando a igreja primitiva do cristianismo nascente se liga aos interesses do Estado, quando era o monarca Constantino Magno, e a partir dali acontecem duas coisas históricas, uma boa e uma muito ruim. A boa é que os cristãos que eram perseguidos até aquele momento, portanto, uma perseguição aos cristãos perdurou por praticamente 400 anos.
Na medida que o cristianismo, que virou outra coisa, se ligou ao Estado, os cristãos não podiam e não foram mais perseguidos. Mas a partir dali, por causa dos interesses do Estado, acontece que há todo um desvirtuamento, há um distanciamento. A igreja católica, ela se distancia por um atalho sem fim e ela vai numa direção completamente diferente. Então o cristianismo, ele se humaniza no sentido das imperfeições humanas. E no sentido das imperfeições humanas, vêm os interesses, as ambições, as questões mesquinhas daqueles que foram como que se imiscuindo nos interesses do eterno, do imutável, das coisas para os quais Jesus era o grande mensageiro. E aí nós vamos ver coisas lamentáveis do tipo as cruzadas que duraram tanto tempo, a questão do Santo Ofício, dos tribunais inquisitoriais que mancharam, macularam completamente, há séculos atrás, a história do cristianismo, que já era algo que nada mais guardava em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, meus amigos, nós estávamos nos lembrando dessa ideia, que é a ideia de que Francisco era a grande esperança de Jesus para a reconstrução da igreja nesse sentido, porque a igreja já tinha se desvirtuado completamente. E ao solicitar a esse espírito de uma grandeza extraordinária, Jesus sabia melhor do que ninguém a quem que ele estava entregando essa responsabilidade missionária. E ele, não só no encontro com o Papa, sobre o qual nós podemos considerar num outro momento, ele traz de volta Jesus. Por isso nós escolhemos falar um pouquinho desse entrosamento histórico lindo entre esses dois grandes espíritos. De tal maneira que é questão de antes, quando você veste um, você tem o outro. Quando você desveste um, você tem o anterior. Ou seja, Francisco de Assis, em outros momentos que a gente pode dar continuidade mais adiante, numa outra ocasião, na verdade, tudo que ele fez no decorrer da sua missão foi para que Jesus não precisasse se corporificar novamente. Ele vem como o grande, como que missionário, representante do Divino Mestre Jesus em toda a grande história dolorosíssima do planeta Terra, porque a nossa humanidade semi-primitiva, tão imperfeita, atrasada, corrompeu os mais lindos aspectos providenciais para que na luz do mundo prevalecesse entre nós. Então, se existe alguém, algum espírito, alguma criatura extraordinária, foi esta, a de Francisco de Assis, que havia sido o profeta Daniel, que depois vem como João, o discípulo amado, agora Francisco, para que em 3 momentos diferentes, separados por muitos séculos entre si, nós tivéssemos Jesus novamente. Examinar os ensinamentos de Francisco, examinar a sua história, é termos novamente o Cristo conosco. Meus amigos, eu não sei do horário, eu vou olhar aqui para o relógio. No meu relógio são 9, no de vocês que estão nos Estados Unidos devem ser 8 horas. E eu não queria cansar vocês, agora já é de noite. Eu quero me colocar à disposição de vocês, se vocês acharem válido para uma nova oportunidade lá adiante. Queria agradecer imensamente a Márcia
esse convite gentil para que nós estivéssemos juntos. Queria até lembrar que nesses dias eu estaria nos Estados Unidos, não na região da Flórida. Para a Flórida eu iria no final de maio, né? Mas diante de todas essas mudanças, nós vamos adiando as várias viagens programadas, mas se tudo permitir, quem sabe, nós podemos fazer um outro estudo, todos juntos presencialmente também. Mas enquanto não pudermos, que bom que nós temos esses recursos que estão sendo tão utilizados para promoverem a união entre pessoas de todas as partes do mundo. Enquanto os países erguem fronteiras, além daquelas que já existiam, como uma medida de saúde pública mundial, por proposta da própria Organização Mundial de Saúde, nós estamos usando os melhores métodos para estarmos nos entrelaçando como irmãos e como amigos. Então, eu acho que eu vou dar boa noite para vocês. E se vocês quiserem escrever no grupo, fazerem perguntas que eu possa, em algum momento, carinhosamente responder, é claro que eu estarei, desde logo, à disposição de todos. Tá bem? Combinado? Então, muito obrigado. Como se diz em Portugal, uma santa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima vez. Muito obrigado.